Está falando muito de diálogo. Aí eu aqui fiquei com a impressão do seguinte, que tem diálogo do PL, né, com a turma do centro. Você mencionou, a gente tem duas candidaturas que foram eleitas com base nesse diálogo. Você está mencionando as candidaturas de 22, toda a problemática lá. Eu estou me perguntando aqui, vou te expor essa minha questão. Você acha que está faltando diálogo na direita? Parece que tem mais diálogo, às vezes, entre um partido de direita como o PL, com o centro, e, por exemplo, você não vê, talvez, um diálogo necessário do PL com o Novo. Está faltando diálogo entre as pessoas, porque senão, como é que você vai estabelecer? O que eu estou entendendo que é o seguinte, acho que todo mundo percebe que a figura de Jair Bolsonaro como liderança popular é indiscutível. Até escrevi um artigo um dia desse falando assim, olha, outras lideranças da direita que quiserem assumir esse protagonismo, não esperem que seriam ungidas, né? Vão para a rua, vão correr o país. Hoje mesmo está o Caiado dizendo que vai correr o país no fim de semana. Não sei se vai dar tempo. Mas é o seguinte, tem que correr. Porque eu vi o Bolsonaro 2 anos antes de 2018... Trabalhou direto. Fazendo esse trabalho. Verdade. Então, assim, tem gente que não quer fazer o trabalho. Tem gente que quer ser ungida, quer herdar a popularidade. Popularidade não se herda, se conquista. Mas eu acho que, assim, entendendo ali, até indo pela via do Degô, da unidade de propósitos, talvez esteja faltando diálogo na direita. Eu acho que falta diálogo, sim, e falta compreensão política. Porque eu não consigo entender um deputado ou uma deputada que solicitam a atenção do Bolsonaro, que chamam o Bolsonaro para reunião, que fazem vídeo com o Bolsonaro, que usam o prestígio do Bolsonaro, que tem todo o apoio do partido, chegar no momento que o partido dá uma indicação e não votar. Então não é partido. Entendeu? E óbvio que o Novo é um partido, o PL é outro partido. O ideal é ter esse entendimento conjunto, porque o que mais nos une nós somos a pauta da direita. Sim. Podemos ter divergências pontuais. Ok. Essa questão da candidatura foi isso. Seria muito melhor se tivesse todo mundo com o Hugo Mota. A nossa direita ia ficar muito mais forte nos nossos pleitos. Eu vou, obviamente, fazer de tudo para todas as pautas que são importantes para o PL, para o Novo, avançarem na Câmara. A questão da anistia, a questão desse equilíbrio entre os poderes, tem algumas pautas que vão tratar disso, as pautas da segurança pública, mas as pessoas precisam ter maturidade política. Claro. E essa questão, volto de novo, ou o cara tem grupo político e tem partido, meu irmão, e vai ali, ou essa relação desgasta uma vez, desgasta outra vez. Ou não tem futuro no partido. Como é que uma pessoa vai ao presidente Bolsonaro, usa o prestígio dele todo, depois vai querer ser candidato a deputado com apoio do Bolsonaro no PL? Vai querer ter o apoio do partido? Tá falando de quem, hein? Vai querer ser candidato a senador ou senadora no PL? Querer ter o apoio do partido? Quem é esse? Aliás, eu não vou entrar em nomes aqui. Mas quem é? Não vou entrar em nomes aqui. Mas tem o seguinte que é pior, pô. É dizer que vai fazer e não faz. Porque tem 2 deputados lá que falaram comigo, que votaram no Marcel, que, pelo menos o cara falou pra mim, falou, eu não vou seguir a orientação do partido. Ele falou, verbalizou. Depois eu vou conversar com o presidente Bolsonaro e vou conversar com o presidente Valdemar. Eu falei, mas eu queria te pedir isso em nome do nosso fortalecimento, das nossas pautas. Nós vamos estar muito mais fortes para pautar, Degô, foi o meu argumento, para pautar os nossos interesses, os interesses do nosso partido, as pautas da direita. Aí o deputado virou para mim e falou assim, Altineu, eu não posso. O Marcel é meu amigo pessoal. Aí eu falei para ele, eu também gosto muito do Marcel. Se o seu caso é um caso pessoal, então, meu irmão, parabéns pela tua honestidade. Claro, falou. Ele não seguiu a orientação, mas ele foi firme. Foi firme. Agora, aquele que disse que ia seguir a orientação do partido e não seguiu, não é pelo Marcel, já te falei, Marcel é um cara bacana. Mas o voto é secreto, dá pra saber quem foi? Pô, irmão. Dá? Deixa eu te falar uma coisa. Não, dá pra saber. A minha vida inteira, meu irmão, a minha vida inteira é o seguinte, eu trabalho
na palavra, irmão. Na correção, pô. O cara deu a palavra, tem que cumprir, pô. Claro. Deixa eu passar pro Leandro, que eu acabei tomando aqui a vaga dele quando a gente voltou. Leandro, fica à vontade, por favor. Bom, em primeiro lugar, né, agradeço novamente o convite, é um prazer estar aqui, né, contando com a atenção do deputado. Acho que eu tenho um pouco mais de liberdade aqui, é mais fácil para mim, porque eu não tenho nenhuma ligação partidária, né, não sou político, digamos assim, mas eu lembro muito bem de acompanhar a carreira do presidente Bolsonaro, e tem uma imagem até icônica dele, né, dele discutindo lá sozinho no parlamento. E, se eu não me engano, teve uma das eleições para presidente da Câmara que ele foi candidato e teve 3 votos, se eu não me engano. E eu creio que a gente está num momento que é bem complicado falar em funcionamento normal da democracia, né? Porque eu vi o deputado falando sobre questão de, né, coordenar projetos, enfim, né, aquela ação política usual como funciona em qualquer democracia. Mas o problema é que o Brasil não é mais uma democracia, né? Nós temos o próprio presidente Bolsonaro alvo de diversas investigações, inclusive com ministros comentando que querem julgar já esse ano, né, a toque de caixa, querem condená-lo, já está inelegível, temos centenas de pessoas presas, e até agora essas negociações com o Centrão, que é a base do poder político no Brasil, a gente não pode se enganar em relação a isso, né? Muita gente da direita direciona a sua atenção, as suas críticas à esquerda, o próprio Lula, mas a gente sabe que o Centrão é a base do poder, inclusive com uma influência gigantesca no próprio Supremo, que se aproximou da política de uma maneira jamais vista, né, desde a redemocratização. E o que a gente vê com essas negociações nos últimos tempos é que elas não dão em nada. Elas basicamente só geram um nível maior de repressão. A gente não tem mais liberdade no Brasil, né? Todo mundo da direita que tem alguma voz ou que tem uma posição está sendo perseguido. Está sob censura alguns perderam o passaporte, alguns estão exilados. E diante dessa situação, faz sentido uma estratégia política que parece que não está funcionando, em que nós não avançamos em nada, né? Que basicamente só perdemos e só continuamos vendo as pessoas sendo perseguidas. E aí quando um deputado sai da prisão, veja só, pelo que ele falou, volta à prisão, né, e nada acontece, o próprio Marcel e alguns outros deputados estão sendo alvo de investigação por coisas que eles falaram na tribuna da Câmara, né? Diante desse cenário gravíssimo, como é que uma aproximação com o Centrão pode gerar uma mudança e não uma posição de efetivamente demonstrar, olha, nós somos oposição a tudo isso que está acontecendo e nós não temos como operar mais diante de um cenário em que a democracia não está funcionando, né? Nós não temos mais a nossa voz. Neste momento, nós não temos nem o principal líder da direita como possível candidato. Inclusive, há a possibilidade dele ser preso, né? Ele mesmo disse em entrevista que espera a batida da Polícia Federal lá na porta às 6 da manhã. Então, diante desse cenário, que eu considero até mesmo catastrófico, como é que esse arranjo que foi alcançado, essa é a pergunta objetiva, pode nos ajudar a sair desse cenário? Essa é a minha pergunta. Posso? Posso? Não, deve. Bom, Leandro, primeiro, obrigado pela pergunta. Um prazer estar aqui falando contigo e parabéns por toda essa sua análise perfeita desse contexto todo que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E por isso, por várias questões que você colocou aqui com muita clareza, é que nós precisamos ter unidade da direita. É porque nós precisamos ter diálogo com o centro. Porque se nós tivermos os nossos posicionamentos e as nossas propostas, e o De Gaulle usou muito importante a colocação dele, que o propósito tem que estar acima de tudo. Se nós tivermos o nosso propósito, as nossas propostas, mas se nós formos isolados na Câmara dos Deputados com os nossos posicionamentos,
E se a gente fizer a seguinte figura, não, nós estamos muito chateados e nós achamos um absurdo, e a gente acha, e a gente está chateado, todas essas questões, várias questões que você colocou. Mas nós vamos tomar a seguinte atitude: a partir de hoje, nós vamos partir aqui na Câmara para um posicionamento de tentar não deixar as matérias andarem. Nós vamos fazer um papel aqui de obstrução ao funcionamento da Câmara e nós vamos nos isolar do centro. Nós não vamos ganhar nada. Nós não vamos votar nada. E nós vamos ser massacrados pela maioria. Então, mas a gente não fez... Desculpe interromper, mas em relação a, por exemplo, a Arthur Lira, não foi feita uma composição? O que isso gerou, né? Até onde eu saiba, havia um acordo para votar a questão da anistia. Isso não foi feito. Em que momento essa aproximação e essa conexão maior com o centro, por exemplo, com o Arthur Lira, ajudou as nossas pautas ou impediu que essa ditadura avançasse? Ajudou, por exemplo, a deputada Carol Detoni ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ajudou o deputado Nicolas ser presidente da Comissão de Educação no ano passado. Ajudou ao PL a ter 2 vezes a presidência da Comissão de Segurança Pública. Ajudou a deputada Bia Kicis a ser presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, que com esses e as outras comissões que tivemos, com esses instrumentos, muitas ações políticas foram feitas. Se nós não tivéssemos o acordo com Arthur Lira no passado, nós não estaríamos... É uma questão regimental, que às vezes as pessoas de fora, a população não entende do regimento da Câmara e nem tem que entender, não é obrigado a entender. Mas quando começa a legislatura, se você não está no mesmo bloco, mesmo que você seja o maior partido, você é o maior partido, você tem 100 deputados, se eles formam um bloco de 200 deputados, as primeiras pedidas passam a ser desse bloco e não do nosso partido. Então nós tivemos uma articulação para ficar no mesmo bloco, porque tudo que o PT queria e os partidos de esquerda queriam era nos isolar. Nós jamais presidiríamos a Comissão de Constituição e Justiça, e se a anistia está onde está hoje, é graças a Carol ter presidido a comissão, trouxe toda essa discussão à tona. Votamos pauta importante sobre o aborto, sobre segurança pública, porque tivemos a comissão. O Nicolas, na Comissão de Educação, travou várias pautas que iam contra aquilo que nós acreditamos que seja o melhor para a educação do Brasil. Então, essa relação política é uma relação que às vezes não aparece para o nosso eleitorado de direita, não aparece para a população que nos apoia, mas se a gente não tiver uma composição e um diálogo, a gente fica isolado na Câmara dos Deputados. E agora a mesma coisa, Cláudio. O que todo mundo queria era que o PL não tivesse no bloco do Hugo Mota. Sim. E aí a gente não teria de novo as importantes comissões que teremos.